Você sabia que a ansiedade e depressão já afastaram 500 mil de brasileiros do trabalho no último ano? Riscos como assédio, burnout e estresse no ambiente profissional. A tua empresa está realmente preparada para essa revolução na saúde mental e corporativa? E para bater esse papo, trouxemos Marcos Vinícius Lopes e Luiz Carlos Bahia, os fundadores da Psitrend, Psicologia e Treinamento Empresarial. Marcos é terapeuta e consultor no desenvolvimento humano, MBA em Gestão e Consultoria Executiva, Master Trainer em PNL e consultor em Psicologia Positiva. Seja bem-vinda, Marcos. Opa, muito obrigado. E Luiz é psicólogo clínico com especialização em avaliação psicológica, Psicologia do Trabalho e Qualificação em Ergonomia e Avaliação Psicossocial nas Empresas. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Primeiro vez do Luiz, né, Luiz? Tá tranquilo, Luiz? Até o momento, Como tá sim. a saúde mental agora nesse momento? Saber que a saúde mental ela é uma condição, né? Então, assim, dependendo do ambiente que você estiver e daquilo que você estiver vivendo, ela vai ter aí as suas oscilações. Mas, na verdade, tudo Tá dentro do, pegando esse gancho, do padrão. Então, eu queria, começando contigo, Luiz, conceituar o que é saúde mental para a galera que acompanha a gente e depois passar para que revolução é essa? Tá. Bom, de uma forma muito simples, a saúde mental, Ricardo, ela pode ser compreendida como essa capacidade que todos nós temos de lidar com situações que, de certa forma, impliquem aí, em aspectos que fogem da nossa rotina, e aí a gente precisa, né, de certa forma, dar algumas respostas. Mas, sobretudo, a saúde mental ela me dá essa condição de lidar com essas questões voltadas principalmente para a regulação emocional. Então, eu posso dizer assim, Luiz, alguém que apresenta um quadro aí de ansiedade específico, levando em consideração nexos de causalidade, vivências que, de repente, são vivências novas para essa pessoa. Eu posso dizer que ela tem um prejuízo na saúde mental? Não, eu posso dizer que ela está num processo de adaptação, dependendo do que ela esteja vivendo. Então, essa capacidade todos nós temos. Agora, é claro, falando do aspecto psicológico, eu preciso levar em consideração aqui a questão da história de vida da pessoa, né, da constituição psicológica dela, constituição emocional e relacional. Porque, dependendo desses aspectos, aí sim a gente pode avaliar se existe ou não um quadro de vulnerabilidade desta saúde mental. E isso vai depender daquilo que ela esteja vivendo e do ambiente que ela esteja, né, instalada ali naquele momento. Luiz, o que eu peguei aqui da tua fala? Lidar com situações que fogem da rotina. Eu posso dizer que é estresse, então? O estresse, na verdade, ele é um regulador, viu, Ricardo? Ele é um regulador das nossas emoções. Um transtorno ligado à questão do estresse, a isso já precisa ser levado em consideração a nível de diagnóstico. Mas todos nós, querendo ou não, estamos inseridos aí em situações que levam à vivência do estresse. O estresse, a própria ansiedade, como eu falei anteriormente, né? Então, são aspectos que me levam aí à regulação emocional e à regulação também do meu comportamento. E já trazendo o Marcos aqui para a conversa. Marcos, por que, com todo esse pano de fundo já definido, de lidar com situações, regulação emocional, fatores que fogem da rotina, estresse, por que isso é a revolução corporativa agora? Por que isso está tão em alta assim, cara? É interessante, não é? Nunca se falou tanto, não é, da saúde mental. A minha preocupação hoje é que isso não vire uma moda, entende? Que vire algo tipo uma febre. Vamos falar da saúde mental, aí todo mundo fica falando o tempo inteiro da saúde mental e tudo mais, e no meio do caminho esse discurso se perde, não é? Por isso da importância de nós entendermos de fato o que está acontecendo hoje, não é? Tu começas com um dado de que mais de 500 mil pessoas, não é, foram afastadas do trabalho. Então esse é um sinal muito grande. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Quase 25% da população brasileira acessa a ansiedade e sofre, não é, com ansiedade. Então todos esses aspectos eles precisam ser olhados de fato, para que não caia naquela história, não é? E para que a ansiedade ela não se torne algo natural. É natural ficar ansioso nesse ambiente.
Entende? Depende. O Luiz começou a falar de uma coisa muito importante. Depende do ambiente, depende das circunstâncias, depende de como você lida, não é, com isso. E é mais importante a gente entender hoje que você ter saúde mental não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades, não é a ausência de situações que nos levem a uma exigência maior em termos, não é, de estresse, de comportamento, de relacionamento e tudo mais. E isso faz parte da vida. Tá? Pois é, Marcos, não te interrompendo, que eu queria já pegar esse gancho. Tu falaste assim, as pessoas, dois termos que eu achei interessantes. As pessoas acessam a ansiedade, o estresse, enfim, momentos emocionais, sei lá, situações emocionais, e sofrem. Eu acho legal que tu falaste dois termos que são distintos entre si, né? Já trazendo para o âmbito empresarial. O âmbito empresarial, ele necessariamente é um ambiente estressante. Tem muito problema para ser resolvido, e que bom que tem, porque só com problema a gente consegue realmente gerar prosperidade. Como é que tu vê isso aí, Marcos, tu que é um terapeuta de negócio, esse equilíbrio entre acessar e sofrer a ansiedade do dia a dia moderno empresarial? Cara? Interessante, né? Porque a ansiedade, ela faz parte de todos nós. Se não fosse ansiedade, nós não planejaríamos. Não é? A grande questão é não deixarmos para a última hora as questões. E a gente tem isso muito presente na cultura brasileira, não é? Então, tu tens um tempo para realizar e você não realiza. Dentro do mundo empresarial, a ansiedade, ela vai se fazer presente, porque eu quero realizações. E se não houver ansiedade, não há realizações. Mas existe um nível, não é, saudável de ansiedade. Ela faz parte, senão nós pararíamos. Não é? Se não houvesse, não é, a intenção de eu olhar para o futuro, de eu acessar esse futuro, de eu planejar esse futuro, não é? A ansiedade nos leva a isso. Por isso ela tem uma intenção positiva, para que nós estejamos sempre preparados para as questões. Mas quando a gente vive sob pressão, vive, não é, dentro de um ambiente que é muito hostil, existem ambientes empresariais que eles são muito hostis, aonde os relacionamentos eles são muito tóxicos, aonde eu te respondo, aonde eu não te respeito, aonde a comunicação violenta está presente, entende? Então são vários fatores dentro do mundo empresarial de algumas empresas que a gente precisa olhar. Eu já fui em empresas aonde tudo era uma tranquilidade e estava tudo muito bem estruturado e equilibrado. Só faltava ali o start para essa empresa, por exemplo, crescer dentro do seu ambiente ali, as pessoas começarem de fato a produzir. Mas a gente vai em empresas onde realmente você percebe que há um problema de gestão, há uma falta de comunicação muito grande, há vários fatores aí presentes e isso leva realmente a um cansaço mental, leva a um estresse, leva a um processo ansioso, porque as pessoas querem que mude aquela situação. Mas parece que aquilo se instalou de uma maneira e entrou numa rotina até chegar ao ponto de achar que aquilo ali faz parte. Esse é o grande perigo, é a gente achar que isso se torna normal dentro do ambiente. E virar hábito, justamente. Então, tem pessoas que acham que está tudo bem se todo mundo estiver correndo, se todo mundo estiver falando, se as pessoas estiverem discutindo. Se não tiver isso, tem alguma coisa de anormal. Aí, Marcos, sai, já trazendo o Luiz de volta, sai da normalidade e começa a entrar no termo riscos psicossociais. Eu queria, Luiz, que tu me explicasse, trouxesse para o meu mundo empresarial, em que momento um estresse, uma ansiedade, um problema de um cliente para ser resolvido de forma mais urgente, em que momento isso aí se torna um risco para o colaborador, se torna um risco psicossocial realmente para as pessoas dentro daquele empreendimento. Vejo que talvez seja interessante compreender a definição dos riscos psicossociais. Tá? Os riscos psicossociais, na verdade, não é uma novidade dentro da saúde e segurança do trabalho, não é uma novidade dentro das normas regulamentadoras, né, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os riscos psicossociais eles já estão presentes lá nos riscos ergonômicos, lá na NR17. Então, quando a atualização da NR1, né, quando o governo ele traz essa perspectiva, ele vai resgatar aí a necessidade da avaliação dos riscos ergonômicos. No que consiste, então,
os riscos psicossociais, já que são riscos ergonômicos. Quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando de segurança, promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Tá? Os riscos psicossociais, eles estão dentro desse contexto. Então, assim, não tem como eu avaliar riscos físicos, químicos, biológicos e riscos voltados ao acidente e não avaliar riscos ergonômicos. Então, a proposta da NR é justamente o quê? É trazer como referência, né, trazer para este ponto, como obrigatoriamente falando, aí a necessidade de avaliar riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, Ricardo, eles estão relacionados única e exclusivamente ao ambiente de trabalho. O que eu percebo hoje, existe uma confusão muito grande em relação a riscos, a avaliação de fatores de riscos psicossociais e a avaliação psicossocial. A avaliação psicossocial é atribuição exclusiva do psicólogo. Então, o objeto de avaliação é outro. Tá? A avaliação de fatores de riscos psicossociais, ela está voltada para o ambiente, é responsabilidade da empresa. Né? Então, quanto mais o ambiente for seguro, né? Quanto mais garantir aí a segurança para este colaborador, ele também vai garantir uma segurança em termos relacionais e aí dentro daquilo que você falou, né? Do cliente que ele atende, ou do fornecedor, de repente, que é um parceiro. Então, para você ver, os riscos psicossociais, eles estão organizados, eles podem ser contemplados dentro da empresa a partir de 3 cenários. O primeiro cenário é a organização do trabalho, e aí eu estou falando diretamente da cultura organizacional, que tem a compreensão de que as medidas de seguranças, né, elas promovem um ambiente seguro e promissor para a empresa. Então, isso faz com que a empresa ela tenha um ganho aí a nível de relações mais saudáveis e da dimensão da própria produtividade dessa empresa. Um outro cenário que o risco psicossocial ele traz é a questão do conteúdo desse trabalho. Como é que está sendo organizado esse trabalho? E aí esse conteúdo e a organização do trabalho está vinculado à cultura da empresa, às metas que ela tem, né? Enfim. E uma outra proposta, um outro cenário é a questão das relações interpessoais dentro desse ambiente. Lembra que quando a gente fala de risco psicossocial, eu estou falando também de aspectos da subjetividade no meu colaborador. E aí eu vejo que um risco que a gente possa ter nesse tempo, em virtude da exigência da avaliação dos riscos psicossociais para todas as empresas, inclusive, é da gente pensar que ela é apenas voltada para o colaborador. Não, é para a empresa. Quando eu falo de cultura organizacional, organização do trabalho, eu não estou falando do colaborador, eu estou falando da empresa. Inclusive, lá, o empresário que pensou a empresa e pensa a empresa. Eu estou falando dos gestores dessa empresa. Então, ou seja, né, até aquele que desenvolve o trabalho mais operacional dentro dessa empresa. Então, para você ver, quando a gente fala dos riscos psicossociais, eu falo deste lugar. A perspectiva é ambiente seguro, justamente para que eu tenha aí não só uma produtividade, né? Mas lembra, não é só a produtividade. A própria reputação da empresa está inserida nisso. Se ela é uma empresa que ela tem muita rotatividade, o absenteísmo, o afastamento de atividade de trabalho, isso requer o quê? Isso diz o quê da empresa para mim? Cara, eu entendo esse equilíbrio entre uma empresa, não sei se a palavra certa é saudável, acho que se a empresa é saudável, ela produz bem e tudo mais. Mas esse equilíbrio entre o que é pressionar e o que na verdade, entre pressionar saudável e pressionar não saudável, não é? Entre gerar estresse saudável e não gerar um estresse não saudável. Porque uma conversa que eu tenho muito com o Marcos, o estresse é positivo. Acessar em determinados momentos a ansiedade é positivo, né? A gente não pode também marginalizar todos esses sentimentos, não é? Por que eu estou te falando isso, Luiz? Eu vou te contar um caso que aconteceu com um cliente meu, ele trabalha com vendas, e um funcionário que estava responsável pelo estoque falou assim:
pessoal, falou pessoal, né? Pessoal, vocês precisam fazer isso, isso, isso. E uma colaboradora se sentiu ofendida porque ela não fazia. Aí gerou um estresse tão grande que ela não conseguia mais nem ir trabalhar, entrou com uma ação de rescisão indireta por assédio. Entendeu? Eu acho um absurdo. Como assim? O cara tá fazendo o trabalho dele e a outra se sentiu num risco psicossocial. Eu queria que vocês me ajudassem a entender em que momento uma pressão, uma cobrança se torna risco. Eu consigo chegar num denominador para dizer isso pode, isso não pode, ou como tu falaste, é muito subjetivo. Acrescentando um outro elemento, a gente não pode também entender que a vida empresarial ela é por si só única. A pessoa que vive no ambiente empresarial, ela tem uma vida familiar, ela tem uma vida de amigos, ela tem uma vida de hobby, ela tem outras vidas, é um sistema. O ambiente empresarial é um só. Como o empresário tem que lidar, inclusive, com esses outros ambientes que podem, inclusive, adoecer o colaborador e o sintoma aparecer no ambiente de trabalho. É muito complexo, né? Realmente, eu vou começar falando, se a cultura organizacional ela não estiver clara, se a organização do trabalho ela não estiver clara para os colaboradores, a gente vai impactar nisso daí. Esse é um primeiro aspecto. E quando eu falo da cultura organizacional, principalmente a nível dos lugares, de segurança psicológica, de avaliação de fatores de riscos psicossociais, eu estou falando aqui de gestores. E olha só, a NR1, a atualização da NR1, ela vai estabelecer aí, Ricardo, critérios como medida de controle, inclusive nesses casos. Porque lembra, dentro do ambiente de trabalho, eu preciso identificar se realmente aquela lesão, ou aquele agravo, ou aquele adoecimento, ele de fato se deu dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, eu preciso gerar aqui um nexo de causalidade. Eu sei que cada um de nós vive dentro de um contexto sistêmico, né? Realidade familiar, trânsito, né? Que a gente vive todas essas questões aí de caos, de mobilidade urbana, enfim, questões financeiras, de planejamento, de uma série de coisas, e as questões do trabalho. Tá? Por isso que, quanto mais a empresa ela estabelece medidas de controle para prevenção a nível de qualquer tipo de comportamento que descaracterize aí, talvez, ou então que caracterize aí um assédio moral ou uma discriminação, por meio dessas medidas de controle, eu consigo ter um nexo de causalidade. É essa a questão. Isso que eu estou te falando é uma questão técnica, ela não é uma questão subjetiva. Né? Então, quando é estabelecido aí esses critérios a nível de medida de controle, existe toda uma produção de critérios científicos, metodológicos, justamente para comprovar. E aí tem um detalhe. Muitas empresas hoje, elas, por uma questão talvez, ou por uma questão financeira, ou por uma questão de conter gastos, não sei, elas possuem apenas o setor do departamento de pessoal. Tá? Então, e aí, o setor de RH, que precisa caminhar junto, as empresas elas não têm, porque elas entendem que talvez o RH, ele seja, para algum treinamento, ou para alinhamento de equipe, né? Ou então para campanhas mensais, aí, conforme a gente tem um calendário aí de celebrações. Mas não é justamente para estar perto. Até mesmo porque a NR1, quando ela estabelece medidas de controle, ela vai precisar de um RH. Então, esse critério de dizer assim, eu sofri um assédio moral, né? Se eu tenho na empresa medida de controle, eu consigo, de certa forma... Mas aí, Luiz, vamos tentar colocar no ambiente prático aqui. Aqui no escritório são 160, 170 empresas. Desse mundo, 10 tem mais de 15 funcionários. A maioria tem 3, 2. Como é que eu vou trazer para a realidade de uma empresa de 2 funcionários a contratação de um RH? Empresarialmente falando, aí eu estou sentado na cadeira do empresário. Para mim é caro, não faz sentido.
eu vou quebrar, Uhum. entendeu? Eu entendo a necessidade, entendo muito porque eu convivo há 3 anos com o Marcos, a gente conversa muito sobre isso e a gente investe muito aqui no escritório a questão da mentalidade, da saúde mental das pessoas, tanto que ele atende as pessoas regularmente, aqui me atende inclusive também, mas para uma empresa pequena, isso se torna inclusive inviável, cara. Eu queria até trazer o Marcos para cá, para essa conversa, já que ele é terapeuta de negócios. Como é que tu vê, Marcos, essa questão das empresas pequenas? Como é que elas vão trabalhar a saúde mental se nem verba para isso tem? Ok, interessante isso, muito interessante. Quando a gente fala de uma empresa pequena, 1, 2, 3, 4, 5, você ali consegue na rotina estabelecer, não é, metas, objetivos, critérios, cada um se encaixa na sua função. É muito tranquilo trabalhar, né, basicamente com 4, 5 pessoas. Você consegue dar conta, você contrata, você tem softwares, você tem tanta coisa hoje que facilita a vida, tá? Para as pequenas empresas, né? Para quem está começando, para o MEI, não é? Para o microempreendedor. Então, você tem ali um amparo, tá? Você tem bastante informação que você pode buscar nos canais, no YouTube, enfim. Informação tem muito. Então, quando a gente se depara com uma empresa pequena, 4, 5, ali há uma tranquilidade para você trabalhar. Esse gestor que está ali, ele só precisa ser bem informado. Eu posso dizer que ele Entende? assume até o papel do RH, Ele o próprio assume, sócio, empresário? tranquilo. Até os próprios colaboradores que estão ali, os 3, 4, conversam, se entendem. É muito tranquilo dar um treinamento para 3, 4, 5 pessoas. São relações menos complexas, Marcos. Isso, são menos complexas. Inicialmente, a gente entende que sim. Isso. Tá? A gente entende que sim. Isso não impede que no meio dessas pessoas tenham pessoas que tenham seus problemas pessoais. É essa questão, né, que tocaste ainda agora, Luiz, também, não é? Porque eu posso, por exemplo, eu posso trazer toda a situação de fora da minha vida, inclusive. Não é? Eu posso misturar os sistemas ali, os sistemas eles se misturam realmente. É essa questão que a gente precisa atentar. Mas numa empresa desse tamanho, tá, os custos eles são muito baixos em relação. Não é? Você traz um profissional para bater um papo. Quantas vezes eu não vou em empresas aí que tem 3, 4, 5 pessoas, a gente senta ali, conversa, as pessoas colocam as suas situações. Há uma necessidade de falar, entende? A questão toda é quando nós nos calamos para as nossas situações. A questão, eu digo sempre, quando eu chego, se eu tenho uma situação de divergência contigo, é um conflito. Agora a questão é quando eu parto para o confronto. Não é que eu quero provar para você que eu estou certo ou errado. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar ali, não é? Eu vou te vencer no meu discurso. E na realidade a gente precisa chegar a um denominador comum, bom para você e bom para mim. Então quando a gente começa, não é, a trabalhar isso, existem informações ótimas, por exemplo, a CNV, a comunicação não violenta, entra aí muito bem. Como é que eu converso com as pessoas? Como é que eu lido com essas situações? Então, a pequena empresa, né? A empresa que está começando ainda, ali que tem 2, 3, 4 ali, colaboradores, entre gestores e tudo mais, consegue equalizar isso com mais tranquilidade. E quando não consegue, pede ajuda. Não é? E a gente, como eu te falei, tem muitos canais de acesso para isso. Não é? Por isso que lidar com RH, por exemplo, por que é importante o RH? Porque ele vai trazer os recursos humanos. O nome já diz, recursos humanos é quem vai trabalhar esses recursos. É quem vai proporcionar para as pessoas que estão ali, tá, o suporte necessário para que elas estejam bem. E tudo passa, não é? Perpassa ali pelo RH. Então, o RH ele vai receber os números, por exemplo, do DP. Olha, está faltando muita gente. Olha, as pessoas estão adoecendo muito, então o RH é mobilizado e ele vai atrás de estratégias e vai verificar o que é que de fato está acontecendo ali. Não é? Então, o RH ele é um suporte muito importante, mas para quem está começando, existem canais fantásticos e maravilhosos para isso. Agora tem um ponto também, que por mais que seja uma pequena empresa, não quer dizer o que eu tenho que levar em consideração o manejo do trabalho. Que tipo de atividade de trabalho? Porque eu posso ter uma pequena empresa com um nível de cobrança ou de atividade de trabalho muito intenso. Isso eu preciso levar em consideração. Né? Se eu não tenho um recurso suficiente, digamos, para ter para terceirizar
para contratar uma consultoria a nível de RH, uma das estratégias que a gente utiliza, inclusive na Psitrend, é o plantão psicológico. As empresas que a gente atende que não têm esse recurso a nível de acompanhamento do RH, então vamos fazer o plantão psicológico, porque aí a gente trabalha na prevenção, entendeu? Então existem várias formas de você lidar. O foco é tipo de atividade de trabalho, a quantidade a nível do trabalho, né, a nível da exigência também. Eu fico pensando assim, quem trabalha em ambientes onde a exigência mental ela é muito grande. Então, a nível de capacidade ou de funções cognitivas, querendo ou não, isso se torna aí E pessoal, eu já entendi que um dos custos da falta de preocupação com a saúde mental é o afastamento do colaborador, do prestador, enfim, de alguém ali que está executando uma demanda e vai ter que afastar, e tu tem o custo de chamar outra pessoa, treinar e tudo mais. Quais são os outros custos invisíveis que a gente não consegue ver de forma imediata? Uhum. Tem vários, né? Manda 3 aí. Olha, o absenteísmo, ele é algo assim muito presente nas empresas. Luiz, só explica o que é o absenteísmo. O absenteísmo, na verdade, ele está caracterizado com esse afastamento, por mais que seja de pequenos, de um prazo muito pequeno, aí desse colaborador, ou então a dimensão de atrasos e tudo mais, né? E também ele pode representar, viu, Ricardo, a desmotivação do colaborador dentro da empresa. Ou seja, perde o sentido. Então, o absenteísmo, querendo ou não, ele tem vários rostos aí. Luiz, quem vai identificar esses rostos desse colaborador que apresenta um comportamento como esse? Né? O RH, a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional, que na verdade vai entender justamente isso daí. Esse é um primeiro elemento. Luiz, sabe o que lembrou? Eu tenho alguns clientes que ao longo dos anos falavam: Ricardo, eu não entendo porque aquele funcionário deixou de entregar. É isso? Uhum. Show. Por outro lado, tem o presenteísmo também, viu, Ricardo? Ou seja, eu tô aqui, mas eu não produzo. Cara, eu não falto, mas eu também não produzo. Entendeu? E aí eu tenho que ver o porquê que eu não produzo. Então, isso também representa aí uma queda da produtividade. E, querendo ou não, isso impacta, inclusive, na própria imagem da empresa. Porque eu tenho uma queda da produção. E ali E aí, claro, claro que tem que verificar quais são os motivos, né, as razões desse presenteísmo. E aí entra aí a questão do RH e da psicologia do trabalho organizacional para ver. Esse é um outro aspecto. Mas também nós temos aí a questão da desmotivação, que eu te falei, desse colaborador, a questão também da queda da produtividade dele, a questão da rotatividade dentro da empresa. Às vezes a gente não consegue segurar, tem empresa que ela não consegue segurar o talento. É o que chama de churn, a saída, uma palavra em inglês para rotatividade. Então eu tenho um custo aí. E às vezes eu tenho um colaborador muito bom, mas eu não consigo segurar na empresa. Por que será? Sabe? Então tudo isso são aspectos que precisam ser vistos. Tanto a nível de empresa, aí eu falo de ambiente organizacional, quanto a nível de comportamento daquele colaborador. Aí, Marcos, eu posso dizer também que quando a gente fala muito de talentos, a falta de retenção de talentos é um custo invisível desse? Sim. Né? A gente tem que entender o que a gente está oferecendo para esse profissional que está ali, que está se doando, que está inteiro ali dentro do processo, que está sempre vestindo ali a camisa e ele não é reconhecido. Então, isso gera realmente um descontentamento muito grande, não é? Isso gera realmente vamos dizer, eu venho numa energia aqui produtiva, aí eu te apresento, não é, um resultado bom. E aí não vem nem um sorriso assim dizendo show, qualquer coisa parecida, né? E eu continuo nesse processo. Então, aí o que acontece? Num determinado momento, esse cara que produzia muito e que te dava um resultado muito bacana, ele começa a cair. Então, muitas vezes, é o fator de eu reconhecer você no seu trabalho. Não é? Às vezes, o ambiente, quando alguém começa a produzir mais do que os outros ali naquele momento, gera um certo estranhamento. Não é? Então, como é que se nivela isso?
Para isso a gente pode, né, ter uma conversa, um bate-papo, entender o que está acontecendo naquela demanda ali, por que as pessoas estão ficando chateadas porque o outro está produzindo mais. Não é? Isso acontece dentro do ambiente. Então, quais são esses movimentos que acontecem ali dentro, não é, do ambiente de trabalho? Eu tenho um cara muito bom, mas de repente o corpo que está ali, os colaboradores, o grupo que está ali, o time, não está gostando muito porque está exigindo de mim. Entende? Está exigindo mais de mim. E ele está dentro de uma dinâmica, né? O Luiz pode falar isso muito bem, de trabalho, onde ele conseguiu encontrar recursos que para a vida dele facilitou muito. E os outros não conseguiram. Por isso que eu digo que a comunicação nesse momento ela é fundamental. Não é? A conversa é o que você está fazendo e que está produzindo mais e que a gente não está vendo. Como é que você faz isso? Então, quando a gente começa, aí eu falo de um time dentro. Porque a gente tem grupo de trabalho e a gente tem um time. Não é? Eu posso ter ali 10 colaboradores, cada um no seu espaço, trabalhando, cumprindo o seu papel, mas eu posso ter 10 pessoas ali que se comunicam, que conversam, que entendem, opa, eu estou sem fazer nada agora, posso te ajudar? Tem alguma demanda aí que eu posso estar aí contigo? Então, existe todo um processo. Então, um talento dentro de uma empresa, ele sempre vai gerar novos talentos. Eu digo sempre, a gestão ela precisa, por isso que eu falo do alinhamento da gestão. Porque não adianta tu me chamares, Ricardo, para cá, por exemplo, não é, para fazer um trabalho de alinhamento, mas você quer ficar fora do alinhamento, achando que o problema não é a gestão também. Entende? Porque gestão, não é? Gestão e time estão caminhando juntos ali. Não tem como eu trabalhar aqui, não é? E ter uma voz, me lembro agora do Lombardi, né? Ter uma voz que de vez em quando fala, e aí, gente, como é que tá? E você nem vê. Tipo o mestre dos magos, aparece, fala uma coisinha e vai embora. É tipo isso, Marcos, não pode ser mestre dos magos. Empresário mestre dos magos não funciona. Não funciona, gente, não funciona. Por isso, e é bacana hoje, né? Quando todas as empresas que eu cheguei, havia uma preocupação muito grande da gestão, não somente com os colaboradores, mas como é que nós estamos como gestão. E sempre tu pode nos ajudar, eu digo ótimo, porque é por onde eu começo. Marcos, eu achei incrível que tu trouxeste um conceito bem legal, entre time e grupo, né? Todo mundo que me conhece mais próximo aqui sabe que eu trabalho, que eu trato empresa como namoro, como um casamento, né? É a mesma coisa que eu falar aqui, a diferença entre um casamento e um casal que divide a casa. Não tem compromisso com o projeto. Posso dizer que é isso, então. E a saúde mental do projeto, ela é o resultado da saúde mental de todo mundo que participa, inclusive, principalmente do gestor. Resumir, é mais ou menos esse o caminho? Esse é o caminho, entende? Encontrar realmente essa parceria, essa conversa, essa troca, porque é o dar e receber. A escuta ativa, né? A escuta ativa, reconhecer os talentos que existem ali, sabe? Validar esse talento, porque às vezes os talentos eles são muito desvalidados. Não é? São muito desvalidados. Até porque não é todo mundo que está disposto a vestir a camisa. Às vezes eu estou ali para passar uma chuva. Entende? Tá tudo bem. E tá tudo bem, tá de boa. Mas quem sabe eu não encontro ali também um abrigo muito bom onde eu consigo me desenvolver. Aí, Marcos, eu vejo que tem muita cultura do ego, né? Porra, o cara é bom, mas não pode ser melhor do que eu. Isso é um sintoma de um ambiente adoecido, né? E já trazendo para a questão de ambiente, na experiência de vocês, da Psitrend, assim, quais são os erros que vocês enxergam quando o empresário tenta implementar uma saúde mental mais qualificada, mais sadia? Eu trouxe a questão do ego. Às vezes o ego impede o cara de, deixa eu cuidar de ti, mas se eu cuidar de ti tu vai ficar melhor do que eu, não quero. Né? Aquela cultura, eu te quero bem, mas não melhor do que eu, que é horrível. Quais são os erros que tu enxerga além desse, do ego do gestor? Olha, Ricardo, eu penso, nossa experiência, né? Sim. Eu penso que o não integrar saúde mental com a cultura organizacional, esse é o primeiro erro. Entendeu? Porque a cultura organizacional ela vai te dar um rosto, e um rosto para a empresa, e todos os outros que estiverem fazendo parte dessa empresa, eles precisam ter a clareza desse rosto. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu percebo é a dimensão de que saúde mental, investir na garantia de segurança, aí eu pego a questão da saúde mental dos colaboradores,
partir do pressuposto de que é um custo e não um benefício. O investimento, querendo ou não, ele não é nos colaboradores apenas, o investimento é na empresa. Então, pensar que esse tipo de investimento ele é um custo é uma compreensão cognitiva distorcida. É isso que a gente usa, né, dentro do próprio acompanhamento clínico. Eu adorei que tu chamaste o cara de burro sem saber o que é burro, né? Ela é uma compreensão distorcida. Ela é uma compreensão distorcida da realidade. E aí ele vê como custo e não como benefício para a empresa. Mas não foi... eu entendi, Luiz. Uma distorção. Então esse é um outro aspecto, tem um outro erro. Né? O Vinícius ele pode complementar. Tem questões assim. Hoje, por exemplo, o que me empolga? Não é quando eu chego numa empresa? É quando o trabalho começa e lá vem o gestor e diz assim: qual é o próximo passo? Opa, já senti que o engajamento já está acontecendo. Entende? Mas aí, Marcos, eu quero botar uma pimentinha aí na tua fala. O Luiz fala muito de segurança no trabalho, mas eu como empresário eu quero retorno. Sim. Não é? E tu falaste assim, quando o gestor vem, e qual é o próximo passo? E já teve uma percepção de retorno. Aí eu queria saber de ti, como é que eu, empresário, consigo mensurar esse retorno de uma aplicação de uma saúde mental bem feita? Eu consigo? Consegue? Ou se consegue. A primeira coisa, assim, a gente tem que entender que ele é um trabalho que ele não é bem a curto prazo. Ele é a médio e longo prazo. Tá? A curto prazo a gente consegue ver algumas melhorias nas relações, respeito, entende? Mais parceria, o time fica mais unido, porque todos ali entendem que nós dependemos disso aqui, é daqui que sai, não é, o que é importante também para a gente, que são as realizações, o salário, etc. Não é? Então já começa a se perceber isso. A produtividade aumenta, tu já percebes as pessoas já conversando mais ou conversando menos, dependendo do ambiente. Tu já percebes que as pessoas ficam mais focadas no seu trabalho, porque começam a entender. E percebem que aquilo que muitas vezes você fazia em 6 horas, você está fazendo ali em 3 horas e meia, 4 horas, as pessoas olham assim e dizem, nossa, como? O que foi que aconteceu? Na realidade, existem vários processos ali que estavam, por exemplo, situações que foram readaptadas, pessoas que estavam numa posição e foram para outra posição, porque durante ali a consultoria as pessoas percebem aonde se encaixa melhor, não é? Entendem mais do seu perfil, entendem que a outra pessoa tem um perfil e tem uma visão de mundo diferente. Então, o trabalho ele já vai gerando esses benefícios, não é? A médio prazo, você começa a perceber que o nível de afastamento, ele reduz, entende? O nível de afastamento por adoecimentos, ele reduz um bocado, não é? Às vezes, a rotina de algumas empresas, elas são muito intensas, e as pessoas, elas adoecem, e não precisa, e não são, a gente nem quer chegar no adoecimento emocional, tá? Mas elas adoecem fisicamente, fisiologicamente elas adoecem, não é? E quando você começa a perceber que o bem-estar vai se instalando, porque tem a ver com esse nível de bem-estar, não é? Eu gostar de estar aqui, não é? E eu me preparar de manhã para ir para o trabalho porque eu gosto, isso não é adoecimento. Quando as pessoas dizem, nossa, estranho, tu te prepara porque tu gosta de trabalhar? Sim. Entendeu a dinâmica do que é o trabalho, de fato. Isso me lembrou, Marcos, tem a Dani do escritório, ela tá grávida, né? E ela veio me contar, ela falou assim, Ricardo, eu tô grávida, mas eu tô preocupado para daqui a 8 meses eu não vou estar aqui para ajudar. É sintoma de que o ambiente é saudável. Que ela tá preocupada em não falhar com o time. Seria mais ou menos isso? E a dimensão do pertencimento, né, Ricardo? Até mesmo porque o trabalho, ele ocupa um lugar de realização para todos nós. Ou seja, ele me dá um sentido. A partir do momento em que eu perco esse sentido, aí sim eu passo a estar numa condição de risco. Esteja eu fazendo o que eu estiver fazendo. Né? Então, quando você fala da questão da como é que a gente pode mensurar a redução disso daí, eu penso dessa perspectiva. A régua, para mim, a que eu utilizo é a questão da produtividade e a questão do bem-estar a nível dos colaboradores. Ambientes saudáveis, né? A tendência é o quê? A tendência é gerar aí resultados significativos e favoráveis.
Tá? Por isso que eu penso na cultura organizacional, nesse sentido. Uma outra coisa, como o Marcos falou, na questão da redução aí dos afastamentos e adoecimentos. Se porventura o colaborador ele é afastado por um acidente de trabalho onde ele teve alguma fratura e tudo mais, a gente tem como mensurar um tempo de recuperação e reabilitação. Se ele é afastado em relação a uma doença mental, um burnout da vida, a gente não tem como, porque se de repente eu não trabalhei aquele ambiente, ele volta para aquele mesmo ambiente onde eu não fiz avaliação de riscos psicossociais. E pode ser o ambiente que adoeceu ele. E aí ele adoece. Eu, da minha experiência profissional, eu trabalhei muito com isso. Aí, Luiz, me veio um questionamento na cabeça agora. Pessoas são diferentes, né? Gerações são bem diferentes. Existe a hipótese de um ambiente ser saudável para um e ser prejudicial para outro? Existe essa hipótese? Existe porque nós somos diferentes. O impacto ele é diferente. Aí, perfeito. Aí segura. Aí onde eu queria chegar. Como é que eu faço então? Na verdade, não é pergunta como é que eu faço. Então, o grande segredo aqui é eu selecionar pessoas que se adequem ao meu ambiente empresarial, à minha cultura organizacional, para não adoecer ela. Seria esse o grande segredo? Pergunta de vestibular? Olha, depende, né? Porque depende do... Por isso que eu te falo, Ricardo, depende do perfil da empresa e depende de como essa empresa ela se constitui, inclusive a nível de segurança. Tá? Porque, pensa só, uma empresa que ela não trabalha... Olha o risco, Ricardo. Eu vou voltar um pouquinho aqui, antes da atualização da NR1. Todas as empresas elas precisam fazer o levantamento de riscos ocupacionais ou riscos ambientais. Tá? Riscos físicos, químicos, biológicos e riscos de acidente. Tá? A partir disso, e agora, pegando a NR1, a atualização da NR1, eu tenho agora a obrigatoriedade dos riscos ergonômicos. Perfeito, até aí tudo bem. É a regra, é o protocolo. Só que não é só levantamento de riscos, não é só inventário de riscos. Tem um programa de gerenciamento de risco que ele precisa ser realizado. E a empresa ela tem um prazo aí de pelo menos, na regra, 2 anos para ela realizar esse programa aí que envolve a questão de medidas de controle e plano de ação. A questão agora tu imagina uma empresa que de repente elabora tudo isso, aí ela é elaborado o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, dou entrada lá no E-Social e engaveto esse PGR. Ou seja, eu não implemento aí as medidas de segurança para a empresa, né, de acordo com os riscos. Então, para você ver, aí você faz uma pergunta como essa, eu preciso perceber aí o perfil da empresa. Porque, de repente, o perfil de colaborador que a empresa quer, talvez seja um colaborador que para ele tanto faz, ele está no ambiente de risco ou não, sem nenhuma medida de segurança, eu não estou falando de EPI, eu estou falando de medida de segurança mesmo, de medida de controle, severidade do risco e probabilidade aí de exposição desse risco, se é leve, se é alto, se é médio, tudo isso. É porque o que eu estou entendendo, Luiz, é que, na verdade, eu não estou entendendo. Eu queria que vocês e o Marcos me explicassem, que deve ser o questionamento da maioria dos empresários a empresa tem que se adequar ao perfil do funcionário ou o funcionário tem que se adequar ao perfil cultural da empresa? Se a empresa for uma empresa promotora aí de um ambiente saudável, ela não vai ter problema em relação a isso. Mas, entendeu? Tranquilo, mas mesmo tendo um ambiente saudável, o ambiente externo pode adoecer a pessoa. Aí já é avaliação psicossocial, não é de riscos, não é de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Mas é obrigação da empresa ainda tomar conta disso? É obrigação da empresa nesse sentido de suporte a este colaborador. Tá? Aí avaliação psicossocial e acompanhamento do médico de trabalho ou de outra especialidade aí nesse sentido, porque todo mundo está sujeito
a ter viver os impactos, Essa, né, em condições de outras realidades. aí eu já queria introduzir para tu explicares, tu e o Marcos, sobre a NR1. Então, necessariamente essa que é o novo momento da NR1. A empresa realmente ela se torna um suporte de apoio. É uma nova função social da empresa. Ela realmente tem que cuidar da saúde mental do colaborador. Esse, na verdade, é um dos grandes avanços na própria legislação trabalhista aqui no Brasil. Tá? Trazer a saúde mental como uma prioridade dentro da segurança e saúde desse trabalhador. Tá? Isso torna uma garantia. Isso é bom para a empresa e é bom para o colaborador. Porque senão a gente vai ter, pode ter, na verdade, né, uma compreensão de que é um custo porque eu tenho que favorecer isso para o colaborador. De primeiro momento é como a gente pensa, é um custo. Não, na verdade, esse não é um custo, esse é um investimento que eu estou investindo na minha empresa. É a minha empresa que está em risco, que está em foco. E aí, Ricardo, às vezes eu fico pensando assim, a gente assume comportamentos de risco e a gente coloca aquilo que, de repente, é muito importante para nós nesse risco. De repente, uma empresa é o teu sonho. De que forma tu está garantindo a segurança dessa empresa? Entendeu? Então, assim, mudança de mentalidade, só existe mudança de comportamento se existe mudança de mentalidade. Eu achei perfeito. Na verdade, é ressignificar alguns conceitos. Falaste, Ricardo, não é custo, é investimento no teu maior ativo, que são as pessoas. Seria isso. Isso mesmo. Aí, Marcos, cara, isso foi forte. Me fala, quais seriam as principais ou as primeiras medidas que um empresário que ainda não começou com isso tem que fazer? E começa por onde, cara? Para implementar isso aí. Olha, bacana. Contrata a Psitrend, primeiro passo. Contrata a gente, justamente. Olha, existem, não é, formas, né? A gente estava até conversando. Quando eu vou fazer um atendimento empresarial, eu sempre proponho a psicologia positiva. Porque você vai ali trabalhando na prevenção com muita tranquilidade. Entende? Você traz para a rotina do trabalho, tá, práticas tranquilas, não é, para que você possa ali na sua rotina, é tanto rotina, é tão tranquilo que é ao alcance de todos, né? Porque são práticas simples do dia a dia, não é? Tem coisas assim, por exemplo, a gente às vezes entra numa dinâmica de trabalho muito intensa. E aí tem gente que de repente já está segurando, só um exemplo, bem grosseirozinho, está segurando aquele xixi um tempão, entende? Aí de repente o negócio aperta, mas ela já tinha sentido há 2 horas atrás, não é? Ela poderia ter levantado rapidinho, ido lá e fazer. Hoje tem gente que diz, nossa, tem empresa que não deixa nem a gente fazer xixi. Aí eu não sei bem, né? Porque é um comentário. Mas nós temos coisas básicas. Tomar água, ir ao banheiro, parar um pouquinho, dar um break, sentir como é que está o teu corpo, sentir como é que você está naquele momento. Tem gente que chega em casa, chega só o caco. Não é? Por quê? Passou o dia ali no piloto automático, fazendo as coisas, quando chega em casa é que vai sentir. Então a gente traz essa pessoa para um estado de presença maior dentro do trabalho. O que é um estado de presença maior? É eu me perceber durante algum tempinho como é que eu estou. Não é? Como é que eu estou desenvolvendo esse meu trabalho? Eu tenho que mudar a minha cadeira? Coisas simples às vezes. Sabe o que eu vejo, Marcos? Entendi. A NR1, a atualização, né? Ela veio para forçar os empresários a realmente enxergarem as pessoas. Isso. Não é? Não só os números e os resultados, cara. Porque assim, tem uma frase muito forte, a gente usa aqui no escritório, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócio, né? Até porque todo negócio é feito de pessoas. Então, tu acha que o resumo é esse? Olha o teu colaborador, teu parceiro, teu funcionário, teu sócio realmente como um ser humano. Isso. Justamente como você gostaria também de ser visto. Não é? Então, hoje, eu aprendi um conceito interessante aqui, não é? No Grupo Polaro, que a gente senta na mesma mesa, né? A gente senta do mesmo lado quando a gente quer conversar. Não é? Eu quero que me digam as coisas. E isso é muito importante dentro do processo, ali na dinâmica do teu trabalho, no teu dia a dia, não é? Então, só fechando, não é? Quando a gente vai trabalhar e que você coloca ali um pequeno programa, né, de prevenção ali, que o gestor ali, né, o empresário diz assim,
Tu consegues elaborar algo que traga mais tranquilidade? Porque eu percebo que as pessoas elas estão muito afoitas, muito impulsivas no trabalho. Então a gente vai fazer um trabalho realmente ali já de prevenção e a gente ensina como tu não ficares tão impulsivo ali naquele momento. E as pessoas dizem assim, rápido assim, sim. Entende? Então, quando a gente oferece as ferramentas necessárias ali, você faz toda uma implementação de um programa, às vezes, que ele nem requer custos financeiros tão altos, mas às vezes pequenas modificações, tu já trazes ali para essa pessoa, para esse ser humano que está ali, um benefício. E as pessoas se sentem tão gratas quando você olha e diz, nossa, mudaram até a mesa. Olha só, mudaram até a mesa. Parece que é uma coisa do outro mundo, mas olhou para a gente. Não é? Por isso que esse alinhamento de gestão e colaboradores e time, ele precisa acontecer. Porque todo técnico, não é, precisa de um time e vice-versa. Todo time precisa de um técnico. Se a gente for para essa linguagem bem popular. Né, bem popular. E é sobre isso que a gente fala. Então, quando a gente fala da NR1, não é o peso da obrigação da NR1. Não, isso já existe há muito tempo. Isso. Só que como o nível de adoecimento vem aumentando tanto e o nível de afastamento também do trabalho, então isso gerou um alerta muito grande. Porque aquilo que a gente já falou, não é? Se afastam 3 pessoas, contrata 3 pessoas até quando? E tu tens que manter ali, entende? Durante um tempo. Ainda tem aquela questão, né? Se eu não contratar 3 pessoas, esse trabalho vai ficar para quem? Alguém vai ficar sobrecarregado. Pois é. Eu penso que a NR1 ela vem com uma estratégia de prevenção. Por isso que ela não é um custo. Investir na prevenção é mais barato do que investir aí na reabilitação. Então, assim, como é que eu compreendo essa realidade? Eu compreendo a partir desse lugar. Por isso que em alguns dos momentos eu disse assim, integrar essa dimensão da saúde mental com a cultura organizacional, ela é importante nesse sentido. Compreensão, novas compreensões. Porque, Ricardo, quando a lei ela está posta, ela modela comportamento. Não quer dizer que eu tenha compreensão clara dela. Ela vai modelar um comportamento. Entendeu? E aí, comportamento, se ele não tiver uma fundamentação clara, hoje é uma coisa, amanhã é outra, Tá? Então, para que essa alteração, para que essa mudança, essa atualização, ela realmente faça sentido, ela precisa ser compreendida a partir desse lugar. Eu vou trabalhar, eu vou investir na prevenção de uma série de fatores de adoecimento, de afastamentos, que de certa forma podem gerar não só prejuízo a nível de produção, mas também prejuízos aí a nível jurídico, processos trabalhistas e assim por diante. Reputação da empresa. Existe uma série de elementos que, querendo ou não, vão estar implicados diretamente a isso. E a preocupação também, não é, Luiz e Ricardo? É com uma coisa que eu escuto aqui e ali. Deixa eu notificar primeiro. Não é? A notificação já te coloca no radar. Já te coloca como alvo ali. Né? Então, tu já sabes que você vai daqui receber, não é, várias visitas depois para verificar se de fato isso, né, está sendo ali sanado. Então, não é uma questão, às vezes a gente diz, não, deixa eu notificar, porque isso, e se inventam, né, se falam várias coisas, que às vezes a gente está chateado com várias situações, o empresário ele fica realmente. Porque tem uma carga ali de várias questões tributárias, pagamentos, etc, não é? Por isso também a necessidade de todos estarem incluídos dentro desse processo. Eu sou um empresário, mas eu não estou de fora da NR1. Entendeu? Eu também posso me sentir mal, eu posso me afastar, eu posso não conseguir mais levantar de sair de casa. Não, eu lembro, eu participei, a gente está fazendo um programa aqui, né? O Luiz está fazendo aqui no escritório, e eu respondendo lá, eu ficava só olhando o Luiz me olhando daqui de longe. Porque onde eu quero chegar, Marcos, é importante a gente, nós como gestores, também entender que precisamos estar bem emocionalmente, bem psicologicamente, porque se a gente não tiver, a tua empresa não está, porque, em regra, a cultura da tua empresa é a cultura do sócio fundador.
Perfeito. Né? E se a cultura do sócio fundador for vida louca, loucura, rasgar dinheiro, imagina como a empresa vai ser. Pois é. Não é? Então é investir na gente, é de cima para baixo, literalmente, né? Investe em ti para depois tu ires compartilhando e ganhando capilaridade. É isso? É isso. É isso, e tu vais entender mais, não é, Luiz? Tu vais entender mais o teu colaborador. Tu vais perceber em ti os resultados. Aí tu vais querer para os outros também. Entende? Então, é um investimento na saúde mental. Marcos, eu peguei um termo que tu falaste no off aqui, FIB. Felicidade interna bruta. Isso. Eu acho que tem que se colocar esse índice na tua DRE no final do mês aí, né? Não é só dinheiro que importa, né? Eu sei que dinheiro é importante, a segurança financeira é muito importante, mas se os teus parceiros não estiverem engajados, o dinheiro não vem. Não vem. Não vem de jeito nenhum. Até sai, né? Porque tu vai ter que contratar alguém, tu vai ter que botar a pessoa de licença, ou vai ter que dispensar e contratar outra pessoa, enfim. O custo realmente é mais alto, né? Ó, a gente tá chegando 57 minutos já, passa rápido. Nossa! Passa bem rápido. Antes de finalizar, eu queria só falar dos parceiros, né, Potiguar? Nosso café aqui do Alquimista é um parceiraço, inclusive bebam café, eu sempre falo, bebam café de verdade. Delícia! O Alquimista tem café de verdade, é o NIP, que é uma parceira nossa, inclusive tem colaborador nosso já inscrito na Unip, fazendo o Unip, né, Marcos? Isso, com certeza. Já tem colaborador nosso. Isso faz parte de uma cultura psicossocial forte, a gente investir na qualificação do funcionário. Faz, Luiz? Com certeza. Até mesmo porque, assim, quando você investe na capacitação do funcionário, você investe na empresa. Você cria possibilidade de crescimento, tanto para ele quanto para a empresa. Por quê? Porque ele já está ali, ele já está vestindo a camisa da empresa. E se ele permanece na empresa, é sinal de que existe uma identificação e um sentido estar ali. Caso ele não tenha isso é perceptível. É aquilo que falaram antes, a diferença entre time e grupo, né? Isso mesmo. Não é um aglomerado de pessoas, é um time por algo maior. Isso mesmo. Então, para você ver, às vezes são investimentos simples, mas que fazem muita diferença. Isso é garantir segurança, saúde mental e bem-estar. Entendeu? Isso é investir no meu colaborador, porque automaticamente invisto na empresa também. E dentre outros também, né? Outros aspectos aí que de repente estão perdidos ali no cotidiano, ou talvez não estão visíveis ali no cotidiano, que precisam ser contemplados, olhados. Né? Pô, legal. Pessoal, como é que, na reta final já, como é que as pessoas te acham vocês, acham a Psitrend? Eu sei que vocês têm um serviço de RH sob demanda. Se quiser, fiquem à vontade aí, podem falar. Bom, a Psitrend, né, a gente fica, o endereço, né? A gente fica ali na Mauriti, entre Visconde Marquês, 18 e 22, na sala 18, não é? E o nosso telefone pode... Pode, o espaço é teu, cara. Ok, é 99299-2091, não é? 99299-2091, lembre desse 2091. número. Isso, manda um zap pra gente, a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem a Psitrend, não é? É só arroba Psitrend, não é? Temos também o site, que é o www.psitrend.com.br, que tem bastante material lá e os nossos serviços também. Inclusive, somos clientes aqui da Polara, da Psitrend, né? Regularmente a gente tem esse acompanhamento deles lá, eu indico bastante. Eu gosto de falar que aqui no escritório somos uma equipe de alta performance, muito por causa da ajuda do Marcos e do Luiz, né? Somos poucos fazendo muito. Eu gosto muito desse termo. E eu queria destacar também que a Psitrend ela é uma empresa que ela tem algumas dimensões, áreas de trabalho, né? É uma empresa com foco na psicologia, voltado aí para a segurança psicológica, em vários ambientes, seja na clínica, ou também na área organizacional. E aí entra essas questões que a gente conversou hoje aqui. Pô, legal, pessoal. Últimos recados, podcast 3 vezes ao mês, né? Geralmente 10 e 20 de cada mês aí. Acho que é isso, né, Poti? Mais nada. Acompanhem a gente, sigam a gente no Spotify, no YouTube. A gente está no YouTube agora com cortes, com o programa completo. Acionem o sininho lá. Eu quero bater 1000 inscritos lá, Potiguar, até final do ano. A gente está com 800 e pouco, alguma coisa assim. Então, aproveita e compartilhe isso aqui com 5 pessoas, cara. Isso aqui ajuda muito. Eu vou falar de verdade, não é só para empresa, é para pessoas.
né? Quando tu entendes que a saúde mental realmente é um grande pilar da prosperidade do ser humano, as pessoas começam a estudar e a pesquisar e a falar mais sobre o tema. Eu acho que é isso, né? Compartilhem, sigam a gente e é isso, pessoal. Abraço.